Queridos irmãos, queridas irmãs, o que escutamos hoje na primeira leitura, neste trecho da carta de São Paulo aos Colossenses, estamos ainda no início da carta, no capítulo 1. E São Paulo fala já dessa realidade a qual nós, muitas vezes, por termos nascido numa situação já de uma fé na nossa família, ou talvez por questões culturais, sociais, não nos damos conta da sua importância. E é aquilo que São Paulo se refere ao mistério de Cristo, que diz que esteve escondido por muitas gerações e que foi revelado a Deus, aos seus santos, isto é, a nós. O que São Paulo quer dizer com essas palavras e por que elas são tão importantes e devem nos fazer refletir sobre tantas coisas? Quando São Paulo fala de mistério, não quer exatamente dizer aquilo que nós, quando usamos a palavra mistério, nos referimos. De fato, quando falamos que algo é misterioso, queremos dizer que algo é escondido, algo que não se vê muito bem. Em certo sentido, o que São Paulo quer se referir com esse termo tem um pouco disso também. Mas não é porque seja algo escondido, algo que não possa ser mostrado, algo que seja misterioso, com uma áurea um pouco assim, obscura. Não. É mistério porque é algo que supera aquilo que nós somos capazes de conhecer simplesmente com a nossa inteligência. Não algo que contradiz, atenção, a nossa inteligência, não é algo que seja absurdo, não é algo que seja irracional, mas algo que, sem que Deus nos revele, sem que Deus nos mostre, sem que Deus nos comunique, nós, pelas nossas próprias forças, não seríamos capazes de conhecer. Esse é o mistério. E qual é o conteúdo desse mistério? O próprio Paulo fala na carta aos Colossenses: a presença de Cristo entre nós. Essa é a realidade maravilhosa que as gerações passadas não conheceram e que nós podemos experimentar já agora. Que Deus nos acompanha, mas não simplesmente com uma presença abstrata, mas que vem habitar em nossas vidas, faz da nossa alma a sua morada. E o faz através de Cristo, que é o próprio Deus que se fez homem, para que no modo humano pudesse nos salvar, nos transformar, nos redimir. Daí que as palavras do Salmo 61, que justamente vem como resposta a essa primeira leitura, tomam um significado ainda mais profundo. Dizia o Salmo: só em Deus a minha alma tem repouso, porque dele é que me vem a salvação. Só ele é meu rochedo e salvação, a fortaleza onde encontro a segurança. Sim, em Deus nós encontramos repouso. Em Deus podemos ter a nossa fortaleza e a nossa salvação justamente porque em Cristo Ele não é que diz que está presente, mas permite que experimentemos essa presença com Cristo que nos acompanha nos sacramentos, na sua palavra, na oração que nós fazemos e sabemos que Ele nos escuta, na graça que nos cura, que nos perdoa e que nos eleva a cada dia que superemos os nossos limites humanos. É assim que nós, verdadeiramente, podemos dizer que Deus é o único que nos dá a salvação, mas a salvação não simplesmente como nos tirar do mal, mas nos levar para a plenitude do bem. E aí, queridos irmãos, queridas irmãs, fica a pergunta que nós, no nosso exame de consciência, ou seja, quando dialogamos com a nossa consciência, devemos nos perguntar: e eu sou agradecido a Deus por isso? Eu sei reconhecer esse valor inestimável, esse tesouro que vale mais do que todas as riquezas do mundo? Ou ao contrário? Às vezes, porque Deus
não se submete aos meus caprichos, ao meu modo de ver as coisas, a como eu gostaria que tudo fosse, acabo rejeitando esse dom maravilhoso. É o que nós vimos no Evangelho de hoje, quando São Lucas nos contava desses fariseus, desses doutores da lei, que, ao ver que um homem doente, que tinha sua mão seca, que sofria, num dia de sábado se aproxima de Jesus, querendo ser curado, e eles ficam ali à espreita, simplesmente para condená-lo. Não souberam reconhecer a grandeza do dom. Por quê? Porque não correspondia ao modo deles estreito, rígido, fechado, egoísta de ver as coisas. Não podemos acreditar em Deus simplesmente quando Deus corresponde àquilo que eu quero. Quando Deus se torna simplesmente aquele que realiza os meus caprichos. Não, mas ao contrário. Sim, em primeiro lugar, reconhecer que Deus é Deus e sou eu que devo me submeter a Ele. Mas ao fazê-lo, eu encontro essa libertação de tudo que me limita. Jesus perguntou: o que é certo fazer, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixá-la? Queridos irmãos, queridas irmãs, Deus quer nos salvar. Deus quer fazer o bem nas nossas vidas, mas nós devemos deixar de lado as nossas pretensões. Devemos deixar de lado, tantas vezes, o nosso modo fechado de ver as coisas. E devemos ser generosos. São Paulo foi. Era perseguidor, não nos esqueçamos de cristãos, mas se deixou tocar por Cristo. Deixou que o encontro com Cristo transformasse. E chega ao ponto de dizer, como nós escutamos no início da primeira leitura de hoje: completo na minha carne o que falta, a paixão de Cristo pela sua igreja. São Paulo se transformou tanto que queria estar crucificado com Cristo para oferecer a sua vida para salvar todas as almas, a minha e a sua também. Que eu e você possamos ter esse encontro com Cristo, que nos transforme. E assim, de verdade, como dizia o Salmo 61, voltamos a ele e assim concluímos a homilia. Possamos dizer com convicção: a minha glória e salvação estão em Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.